Olha, quem tem crianças e adolescentes em casa sabe, né, que agora é época de correr para comprar e atender a lista de material escolar, entendeu? E isso, se você não tomar muito cuidado, isso pode pesar e pesar muito aí no seu orçamento, né? Que tá todo mundo argolado e coisa e tal, né? Então, precisa você ter muito cuidado. Mas o consumidor, para se proteger, ele precisa ficar atento, né? Para evitar os abusos que são cometidos, são praticados agora, e também algumas exigências absurdas que ferem o Código de Defesa do Consumidor. Sobre esse assunto, é que eu converso agora com o secretário-geral da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Maranhão, o doutor Rosinaldo Mendes. Rosinaldo, obrigado mais uma vez, bom dia. Bom dia, né? Obrigado por você ter vindo, fica à vontade aí. Bom, antes de mais nada, pais precisam, antes de mais nada, ter muito cuidado na hora de atender a lista de material escolar dos filhos. Sim. Em primeiro lugar, bom dia a quem nos assiste. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Olha, Silvano, nós temos a Comissão de Direito do Consumidor da OAB, nós temos atuado com bastante preocupação nesse começo de ano, tá? Nós temos recebido, eu queria até deixar essa mensagem aqui para os pais de alunos, nós temos recebido várias denúncias e várias reclamações de pais de alunos referente às práticas abusivas que algumas escolas particulares estão cometendo com relação à questão de material escolar. Certo. E eu queria deixar aqui um canal aberto, que é a OAB, através da sua Comissão de Direito do Consumidor e da Comissão de Educação, está recebendo os pais que quiserem formalizar essa reclamação para que nós possamos atuar. Tá? Os pais podem nos procurar lá na sede da OAB e nós estamos à inteira disposição para atendê-los. Qual é a preocupação inicial? As listas de material escolar, elas se tornaram muito onerosas. Sim, sim. E as leis, tanto o Código do Consumidor como as leis federais que regem essa matéria, já foi decidido quais são os materiais que são vedados à cobrança deles, né? Sim. São os materiais de uso coletivo, os materiais de uso comum dos alunos e que devem constar na planilha de cursos da escola dentro da sua mensalidade escolar, para ser aprovado e não cobrar do aluno que seja... E não embutido na lista de material. Sim, é de uso coletivo, a responsabilidade é do custo da escola, não deve repassar isso ao aluno, né? E, quer dizer, tem muitas reclamações, mas as pessoas não têm ido aos órgãos competentes, é isso? Alguns sim. Sim. Tem tido muita reclamação, o PROCON tem recebido muita reclamação nesse sentido, o Ministério Público do Consumidor também recebe, alguns órgãos de defesa do consumidor também têm recebido, e a OAB também tem recebido muitos denúncias. Nós estamos trabalhando no sentido, até porque a gente respeita a iniciativa privada, a gente respeita a livre iniciativa. O que nós combatemos na OAB são os abusos cometidos contra o consumidor. Certo. Quando se verifica isso, nós atuamos preventivamente ou ostensivamente, se for necessário. Se necessário for até ajuizar a ação civil pública, nós fazemos Cabe uma ação civil pública. Se for constatado crime contra o consumidor, contra a ordem econômica e contra o consumidor, sim, nós atuamos sim. Que tipo de materiais assim, são mais comuns aí nessa lista que os pais não devem aceitar, por exemplo? Olha, nós temos, inclusive eu queria citar aqui que o PROCON emitiu uma portaria, número 224, agora de dezembro de 2019, determinando algumas vedações e algumas vedações em relação ao material. Dentre eles estão o material de uso coletivo, que aí tem papel higiênico, papel toalha, pincel atômico, resma de papel, por exemplo, tem que ser limitado a uma resma por aluno, no caso de uso individual dele. Né? Então vamos dar um exemplo claro para os pais ficarem sabendo. Aquilo que o aluno usa didaticamente para o seu próprio proveito, ele deve estar na lista. Aquilo que a escola exige para o uso coletivo, para as atividades pedagógicas coletivas, o aluno não deve arcar com esse custo, né? Então, por exemplo, eu preciso de papel toalha, eu preciso de papel higiênico, eu preciso de giz, quadro de lousa, pincel de lousa. Isso é de uso da escola, ela que tem que arcar com esse custo, né? Eu até sugiro para os pais que procurem baixar a portaria 224 do PROCON, porque lá eles têm
as orientações e uma lista exemplificativa dos materiais que são proibidos de cobrar. São citados lá os exemplos? São citados exemplos lá dos principais materiais que não podem constar nessa portaria lista. 200 e... Portaria 224 do PROCON estadual do Maranhão. Certo. Aí, nesse caso, quando, por exemplo, o pai constatar que ele está tendo seus direitos desrespeitados, ele pode procurar o PROCON, pode procurar o OAB, Ministério Público. Eu diria que no começo do ano, os pais não devem prejudicar o andamento normal do aluno para ingressar na escola. Sim. Então, existem aqueles materiais obrigatórios que ele sabe quais são. Ele deve imediatamente providenciar para que o aluno tenha uma regularidade normal do início das aulas. E aqueles que ele considerar abusivo, ele deve denunciar. Porque, veja só, a prática abusiva ela é crime, né? Por exemplo, a venda casada, tem muita escola, claro. Muita escola está praticando a venda casada. Muita escola está fazendo isso. Está praticando isso. Isso é crime. Deve ser denunciado por quê? Porque nós temos como atuar em conjunto, tanto o Ministério Público como a OAB e PROCON, atuando em conjunto, existe o poder de polícia até de fiscalizar e penalizar, multar se for o caso, e inibir essa prática. Porque se a gente não denunciar, se a gente não reclamar, se os pais ficarem só arcando com essa despesa que está sendo colocada para ele, é crime e vai virando costume. O Código do Consumidor ele é bem claro. Sim. O fornecedor ele não deve trazer uma desvantagem excessiva ao consumidor. Certo. Ou seja, ele tem que colocar dentro das diretrizes. O MEC declarou, deixou isso bem claro. O PROCON deixou bem claro quais são o material que tem que ser relacionado, mas infelizmente tem muita reclamação. E nesse começo de ano foi demais. E ainda tem outro assunto que eu quero trazer para você que é mais grave ainda. Tá. Antes eu gostaria só que o senhor exemplificasse, por exemplo, essa questão da venda casada. O que é a venda casada? A venda casada é condicionar o fornecimento de um produto ao outro. Por exemplo, você se matricula aqui, mas o material escolar tem que ser comprado dentro da escola. Aí o que as escolas estão fazendo? Elas não estão disponibilizando para o consumidor de pesquisar. Não estão dando essa oportunidade. Ele está levando um fornecedor de material escolar para dentro da escola, e aí você compra direto desse fornecedor sem ter opção de pesquisa. Não pode. Eu não posso condicionar a matrícula à condição de comprar o material somente naquele lugar. Certo. Eu tenho o direito de escolha. O consumidor tem o direito de escolha. Está no Código do Consumidor esse direito. E ele tem que pesquisar. Certo. Hoje nós vemos, por exemplo, pesquisa de preços que a variação chega a 200% de um lugar para outro. Então, se o consumidor não tiver... Uma disparidade, né? Muito grande. Se o consumidor não tiver esse poder de escolha, como é que fica ele? Então, a venda casada é condicionar. Sim. Se ele está condicionando a compra de material dentro da escola a matrícula ali, é uma venda casada. Então, ele está obrigando o aluno, o pai ou o aluno a comprar somente naquele local. Claro. O senhor falava hoje que são várias oportunidades que o consumidor tem para procurar. São vários canais. Sim. Né? E há, pelo que o senhor está dizendo, doutor, a integração desses órgãos, trabalhando de forma conjunta. Pronto. Como é que não funciona? Sim. Nós temos a OAB. A OAB, ela é hoje, eu acho que já é bem noticiado isso, nós somos uma das instituições mais respeitadas do país. Sim. Credibilidade. Sim. Só que nós não temos ainda, dentro da nossa atuação, nós não temos ainda aquela questão de aplicação de multa nem penalidades. Nós temos uma atuação preventiva e ostensiva. Sim. Preventiva para esclarecer a população seus direitos e ostensiva porque nós temos essa prerrogativa de ajuizar a ação em favor do consumidor. Então, nós podemos ajuizar ações em favor do consumidor de forma coletiva também, tá? Para combater abusos. Certo. Já nós temos aí o PROCON, que ele é um órgão estadual que tem poder de polícia, ou seja, ele pode fiscalizar, pode aplicar multas, se encontrar irregularidade. Nós temos também a atuação do Tribunal de Justiça, preventivamente, você pode acessar os canais de conciliações para resolver conflitos. E o Ministério Público do Consumidor, ele tem ação direta. Você pode ajuizar a reclamação direta que o Ministério do Consumidor chama a escola para se explicar, para dar esclarecimentos. Eu gostaria que, só para finalizar, o senhor falasse sobre o que você considera ser de mais grave, né? E fere muito o direito do consumidor.
Olha, no nosso entendimento da OAB, o que está ferindo mais o direito do consumidor hoje são as práticas abusivas, principalmente a venda casada e a inclusão de materiais na lista de escolar que oneram de forma astronômica o consumidor. E dentro dessa prática abusiva, eu quero trazer aqui e deixar claro, nós estamos na OAB abertos aos pais que queiram nos procurar. Recentemente está acontecendo o caso das escolas bilíngues, né? Sim. Que elas estão condicionando os pais a comprarem o material escolar da língua escolhida e o preço dentro da escola, com parcerias com instituições terceirizadas, e o preço, Silvan, é livros de R$900, livros que chegam até a 600, 900 reais, até R$1.500. 900, 600 reais material escolar da língua, da opcional. Sim. Isso é uma venda casada, é uma prática abusiva, tá? E nós temos que combater isso. Lógico que a livre iniciativa está aí, mas eles têm que se adequar ao Código do Consumidor e as práticas. Pode ferir assim o Código do Consumidor. E também em respeito ao consumidor, no sentido de que ele não pode ser surpreendido. O seu filho terminou um ano letivo, vai começar o outro, de repente ele é surpreendido com uma prática abusiva, com valores que ele não tem como pagar, não tem como marcar. Então, nós consideramos que as práticas abusivas são as que estão mais trazendo transtorno para os pais e os alunos dentro desse contexto. Então, os pais que se enquadrarem dentro dessa questão aí, que na verdade é uma venda casada, né? Feita sendo praticada por algumas escolas bilíngues, eles devem procurar o AB. Nós estamos abertos. Nós pedimos até que, como nós precisamos de motivos para a atuação, nós pedimos que os pais nos procurem e formalizem junto ao AB a sua denúncia, a sua reclamação. Não sabemos se está certo ou se é errado, por isso nós precisamos de documentos que comprovem que aquela reclamação tem fundamento. Certo. Doutor Rosinaldo, mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo, tá? E tomara, não é, que as pessoas aí, você disse, são vários órgãos, PROCON, OAB, enfim, não é? E então você não pode, de forma alguma, deixar que os seus direitos sejam lesados, o senhor quanto consumidor, até mesmo em função, como disse muito bem o doutor Rosinaldo, isso acaba onerando e muito, levando lá para cima os gastos agora, com essas despesas agora do início do ano.